Essa é mais uma edição aqui do nosso Lead Live e nós temos um convidado especial hoje, que é o deputado General Girão, deputado federal, um amigo nosso, um amigo do Rio Grande do Norte, um cara que vem fazendo um trabalho diferenciado, tem um alinhamento muito claro e acho que vai contribuir bastante aqui hoje conosco, tá? Eu queria fazer meu agradecimento especial à Unimed Natal, né, que é um parceiro que acredita no projeto do Grupo de Líderes Empresariais, incentiva o debate em favor da economia do Rio Grande do Norte, tá? E já saudando todos que estão aí presentes, mais os que estão chegando agora aí, Luiz Barcelos, Luiz e Tony Gadelha, eu vou convidar vocês também para fazer parte aqui da nossa mesa daqui a pouco, tá? E saudando aqui o deputado Girão, que cedeu aí o seu tempo, ele que está isolado, mas está atento. Agora mesmo ele recebeu uma ligação de Brasília e poderá ser que no meio da nossa conversa aqui ele tenha que sair para fazer alguma votação, certo? O deputado está aqui à nossa disposição. Quem quiser mandar pergunta, já pode ir mandando. Eu peço que mande nessa caixinha aqui embaixo que tem, tá? Tem o Q e A, então você vai mandando, que eu vou selecionando e a gente vai perguntando. E se for o caso, a gente chama vocês também para interagirem conosco. Luiz, eu quero sua participação aqui, como sempre, ativa, certo? E a gente vai convidar, vou ver com o Rayane aqui, para daqui a pouco lhe botar no ar. O deputado deve ter saído, não sei se foi para votar, mas a ideia aqui é que a gente coloque esse debate econômico em primeiro lugar. Deputado, boa tarde. Primeiro, muito obrigado aí por estar aqui conosco, sei do seu tempo corrido aí, tá? Obrigado aí por estar aqui, compartilhar conosco aí seus conhecimentos, sua experiência, e também eu tenho certeza que o seu apoio total à economia, aos empresários e aos segmentos do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Jean Valério, a todos que participam dessa live. Eu que digo para vocês que é minha obrigação participar desses eventos com vocês, porque desde o começo do nosso mandato, mesmo antes da posse, nós sempre procuramos participar de reuniões com o setor produtivo, com o Rio Grande do Norte que produz, né? O Rio Grande do Norte que sustenta esse estado que já foi dilapidado demais e a gente ainda insiste em produzir, em criar novas frentes de produção e, enfim, de sermos honestos, de cumprirmos o nosso papel como cidadãos aqui no Rio Grande do Norte, tá? Então, eu que tenho essa obrigação de participar junto com vocês e estamos sempre abertos aí a sugestões. Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. Isso é da natureza humana. Mas mesmo quando cometemos um erro, a gente cometeu o erro pensando em acertar. E a gente tem plena condição, assim como o presidente Bolsonaro tem demonstrado, os seus ministros também, erro cometido, eles admitem e corrigem de imediato. Então, é assim que a gente tem que fazer, tá? Eu só queria pedir desculpas, como eu falei anteriormente, nós estamos com a sessão plenária também lá na Câmara dos Deputados, as sessões elas estão acontecendo de segunda a sexta, estamos hoje concluindo a votação do orçamento de guerra, que já no Senado mudou para PEC 10, o mérito já foi aprovado, alguns destaques ainda precisam ser apresentados. A gente lamenta, às vezes, que destaques que são integrados por partidos da oposição, eles são feitos única e exclusivamente com intenção protelatória. É impressionante como a gente demora a fazer as aprovações lá no Congresso, na Câmara de Deputados especialmente, porque os partidos eles usam e abusam do tempo de falar. Eu espero que aqueles que assistam à TV Câmara que fiquem cientes de que se a gente não se expressa mais lá, é porque o presidente Rodrigo Maia não dá espaço. A gente, quando abre a inscrição que a gente vai se inscrever, já tem 30 pancadas inscritas. Aí não cabe espaço para a gente se inscrever. E as inscrições são privilegiando sempre o pessoal da esquerda. É PT, PSOL, PCdoB e PSB. É impressionante isso. Isso daí, nós estamos, inclusive, com um grupo de deputados protocolando aí uma reclamação, uma representação junto ao presidente da Câmara, e se ele não acatar, a gente vai tirar da Legislativa e vamos adiante, porque é um absurdo. Isso não é democracia, tá bom? Então, mais uma vez, é uma satisfação estar falando com você. Perfeito, deputado. Deputado, eu inicialmente queria começar lhe perguntando sobre qual é a avaliação que o senhor faz das medidas econômicas
do governo federal nesse período de pandemia, né? Então, o senhor pode falar do aspecto nacional, depois a gente vai vir para o local. Você faz uma avaliação de que o governo vem acertando, vem tomando, adotando medidas na dose certa para que a gente possa manter o mínimo aí da economia funcionando enquanto esse negócio não passa logo? É isso. Vejam, nós terminamos o ano de 2019 com uma curva já ascendente, né? O Brasil já estava respirando e voltando a produzir, recomeçando a crescer, reduzindo os desempregos, tudo isso daí em função dessa política econômica, desse projeto de governo de Bolsonaro com Guedes. Infelizmente veio o Covid. Eu não vou aqui nem aprofundar muito, mas todo mundo sabe que o Covid começou em novembro do ano passado. Ele, no Brasil, começou a chegar aqui em janeiro, fevereiro, mas alguns governadores, na verdade, a maioria deles, a quase totalidade, esperaram o carnaval passar para começar a pensar no Covid. Terminou a matéria, terminou a notícia agora vai ser o coronavírus. E, realmente, o descontrole começou a acontecer, o descontrole que eu digo de uma maneira geral, né? Porque o Bolsonaro tentando não aterrorizar a população, tentando não supervalorizar uma situação de isolamento total, que queriam já pregar de imediato, se referiu ao vírus como sendo uma gripezinha. Na verdade, logo depois ele parou de falar isso aí, porque ele viu que o vírus não era bem uma gripezinha. O vírus é algo que acomete qualquer um de nós. Vocês sabem que eu peguei isso daí numa conversa com pessoas lá em Brasília. Depois eu fiquei sabendo que uma das pessoas com quem eu conversei estava com o vírus, e aí não deu jeito. Bem, então, em função de toda essa pandemia do coronavírus, vocês devem estar acompanhando, o ministro Paulo Guedes já está, o orçamento de guerra, que está sendo terminado de aprovar agora, deve ser em torno de 120 bilhões, mais outros recursos que já estão sendo destinados para a saúde. Eu acredito que a conta, mais ou menos, é o seguinte, mais de 500, né, bilhões estarão sendo colocados para a economia brasileira poder voltar a respirar, quase meio trilhão. Vocês lembram que a gente economizou com a reforma da Previdência aí quase 1 trilhão, né? A ideia era 1 trilhão e 200 bilhões, acabou que isso daí ficou em torno de 890, mais ou menos. Então, nós vamos precisar, sim, reinventar o Brasil de novo. O ministro Paulo Guedes até já se expressou semana passada dizendo que vai precisar de recursos externos. Na verdade, vai precisar que os investidores voltem. Os investidores vão voltar na medida que eles tiverem confiança. Os produtores aí, os empresários que exportam, principalmente a parte de alimentação, né? Nós teremos uma safra nunca antes pensada no Brasil, a safra de alimentos. Eu espero que o nosso amigo da agrícola famosa também esteja conseguindo exportar bastante. Os dólares que estarão entrando, frutos dessas vendas maiores, eles estarão vindo também em quantidade maior por conta dessa diferença aí do dólar. Mas a gente não tem que se confortar com isso daí, nós temos que voltar a produzir, nós temos que fazer com que a cadeia produtiva brasileira volte a funcionar. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive deu uma certa rusga de ciúmes aí na semana retrasada lá em Brasília, porque todo mundo começou a falar, a gente começava a discutir lá com os colegas que estão no governo, são generais que também têm o estudo que a gente teve, do Plano Marshall, comparativamente ao Plano Marshall de reconstrução da Europa, soerguimento da Europa. O Plano Marshall não só soergueu a Europa, mas também o Japão, a Coreia, tudo isso foi uma ação coordenada pelos Estados Unidos da América, levando esse desenvolvimento. Depois a Alemanha entrou também muito forte quando ela já estava recuperada e também passou a fazer esse apoio. E outros países que integraram a cortina de ferro no passado passaram a ser também apoiados pela Alemanha. Moral da história. A Europa conseguiu chegar onde chegou, com a expansão dos 10 mais 15, depois mais 25. A Europa passou a ser a comunidade europeia, né? A União Europeia passou a ser uma união de força. Então, nós precisamos sim de um plano Brasil, nós precisamos pensar o Brasil do amanhã. Não adianta a gente ficar só contabilizando os óbitos. Infelizmente, pessoas vão morrer. Pessoas morrem todos os dias. Eu não gostaria nem de falar esse número, mas me desculpem eu ter que falar isso daí. Somente nesse ano aqui no Rio Grande do Norte já morreram mais pessoas da violência homicida do que do coronavírus.
No coronavírus nós estamos chegando a 70 óbitos e da violência homicida foram mais de 200 já, não sei quantos. Aí eu perdi as contas porque eu não quero ficar explorando a desgraça dos outros, mas é uma verdade. Então a gente precisa sim buscar soluções. Nós esquecemos por exemplo, aprofundar a área científica nossa. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo que setores produtores aqui de frutas cobraram do Instituto Federal do Rio Grande do Norte a existência de mais cursos técnicos voltados para a produção de alimentos, principalmente da parte de fruticultura, melhorando a genética, melhorando o desempenho de produção por hectare. Enfim, se o curso técnico existe, ele tem que existir para isso. Mas, infelizmente, parece não, com certeza o Instituto Federal teve um desvio de finalidade ao longo dos anos e deixaram de ser uma escola técnica para fazer uma escola de acesso ao segundo grau, ao terceiro grau, né? De acesso ao curso superior. Então, a gente precisa, sim, reinventar o Brasil, reescrever o Brasil e, com certeza, nós vamos precisar do apoio de todos, da força de todos. Eu acho que eu estou falando muito aí, vamos deixar a palavra para vocês também. Eu vou conduzir e vou também botar aqui alguns convidados, que são pessoas que representam também muito bem alguns segmentos da nossa economia, deputado. Mas, antes disso, eu queria lhe perguntar uma coisa importante. O senhor participou da apresentação do plano de retomada gradual econômica do Rio Grande do Norte, apresentado pela Federação das Indústrias ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor participou também da reunião recente que a governadora teve com a bancada federal? Olha, essas reuniões com a bancada federal que começaram a acontecer, nós achávamos, eu e outros deputados, achávamos que as reuniões teriam um foco, seriam fruto de uma realidade. Em função de repetidas vezes de apropriação indébita que tem sido feito pelo governo do Estado em relação a realizações do governo federal, que são trazidas aqui para o Estado do Rio Grande do Norte, para os municípios, e o governo do Estado se apropria dessas realizações, dizendo que são suas realizações, nós achamos por bem que a gente deveria ficar fora dessas apresentações, mas antes mesmo da apresentação acontecer, nós pedimos à Fierne, que foi quem fez a coordenação da apresentação, nós pedimos que nós tivéssemos acesso a esse plano, porque nós pretendemos apresentar até segunda-feira da semana que vem, vamos apresentar o plano à Casa Civil, que é o ministro que está fazendo a coordenação de um plano chamado Plano Brasil, que é o plano de soerguimento do Brasil como um todo, no dia seguinte dessa epidemia passar a ser uma questão do passado. Tá certo? Então, o Plano Brasil está sendo gestado e a gente acredita que a Fierne, a FEComércio, o Sistema S, terão, sim, informações importantes e requisições também importantes para que os diversos setores da economia aqui do Estado do Rio Grande do Norte possam ser alavancados. Eu queria aproveitar isso daí, Jean Valério, e dizer para todos que também nós estamos preocupados com a Sudene. Eu tenho falado muito com o ministro Rogério Marinho, com o ministro também, General Ramos, procurando tomar mais conhecimento do que é feito lá dentro da Sudene ou do que deixa de ser feito, porque, infelizmente, no ano passado nós ficamos sabendo, e essa é uma das razões pelas quais a Sudene está mudando também, e mudou o ministro, fizeram um plano de desenvolvimento do Nordeste, com a assinatura da governadora do Estado, e esse plano de desenvolvimento, infelizmente, o pessoal do Estado que participou desse plano foi muito infeliz, porque o plano só prevê a participação do Estado do Rio Grande do Norte em duas grandes ações, que já estão em curso. A Reta Tabajara, né, que é uma grande ação, que está sendo, mas já está em curso, e a conclusão da obra de Oiticica sem considerar o ramal do Apodi. Então, o plano, no que se refere ao Rio Grande do Norte, foi muito acanhado. Eu já falei isso aí para o presidente Bolsonaro, inclusive no café da manhã, quarta-feira passada, cobrando do governo federal. Eu tenho que cobrar também. Eu sou o governo, mas eu estou cobrando do governo quando as coisas não acontecem em prol daquilo que a gente acredita que deva acontecer. Eu sou representante do Rio Grande do Norte e tenho que defender o Rio Grande do Norte. Claro, defendo também as Forças Armadas, as Forças Policiais, pelo meu passado, pelo meu histórico de vida. Mas, com certeza absoluta, a concentração maior da defesa nossa é o Estado do Rio Grande do Norte, a gente está defendendo isso daí, e vamos provocar, sim, a mudança desse plano de desenvolvimento do Nordeste. Espero que, com a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, a gente consiga trazer boas ideias também. Deputado, eu considero que o senhor, por ter alinhamento político, ser próximo ao presidente e ter também gozado da intimidade dele, digamos assim,
o senhor tem muita propriedade e pode ajudar muito o Rio Grande do Norte. Então, essa briga é uma briga, no bom sentido, uma briga boa, para que você possa trazer os benefícios aqui para a nossa economia. Eu vou perguntar algumas coisas, mas também vou abrir aqui para os meus amigos que estão aqui. É uma alegria aqui sempre. Luiz Roberto Barcelos, que é nosso conselheiro aqui do LIDE e grande empresário da fruticultura do Rio Grande do Norte, e Marco Antônio Gadelha, amigo Tony, faz tempo que eu não lhe vejo, é uma honra tê-lo aqui, também empresário aí do varejo, do Armazém Pará, e eu vou deixar também aqui vocês para participarem do debate. Mas, deputado Girão, dentro do Pro-Brasil, você então aguarda que o governo do Estado, que a Fierne, mande as propostas para que você possa defender. Existe um projeto na Fierne que é como uma bússola, foi um estudo que foi feito da economia do Estado, que é o Mais RN. Ele aponta alguns segmentos específicos e já tem aí uma tendência de crescimento. Talvez você possa pegar esse Mais RN e o seu mandato fazer um estudo aí e encaminhar isso. Você tem ciência disso? Eu tenho sim, eu estive com a Fierne, visitei todos os órgãos que representam o setor produtivo do Estado, e Fierne, FEComércio, o próprio SEBRAE, recebi esse plano, sim, levei o plano, o meu plano está conosco lá em Brasília, já foi estudado bastante. O que eu pedi agora para a Fierne foi que nos atualizasse com os últimos dados relativos aí, por exemplo, aos danos gerados em função do Covid, tá certo? Para que a gente possa atualizar o que diz respeito ao setor produtivo desse plano Mais RN. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é importante. Foi a decisão de ontem, foi de acompanhar, por enquanto, esse plano gradual, de acompanhar a decisão do governo do Estado, e decretou aí o isolamento até o dia 20, a governadora decretou. E há um temor, grande parte do empresariado, de que ela prorrogue isso pós dia 20 de maio. Como é que você tem visto isso e tem atuado também junto ao presidente, que eu sei que o presidente não dialoga com isso, não concorda com isso. Como é que você está observando isso aqui no Rio Grande do Norte? Olha, o que eu posso lhes dizer, com toda tranquilidade, é que uma das ideias do presidente Bolsonaro era flexibilizar esse isolamento no Brasil como um todo. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que eu já estou usando o termo Supremo Tribunal Federal com caixa baixa, eu já coloco fonte 8, no máximo fonte 8, no máximo, não uso mais nem letra maiúscula para me referir ao Supremo Tribunal Federal, em função das repetidas manifestações que ministros do Supremo, são decisões monocráticas que estão sendo estabelecidas, inclusive interferindo em ações legítimas do governo federal, do presidente da República. A gente lamenta muito, e uma delas foi exatamente essa de que o isolamento deveria ser no âmbito dos governos estaduais, e ainda assim deixou margem à interpretação, deixou dúvida na interpretação, porque no caso aqui do Rio Grande do Norte, você viu que semana passada o prefeito de Natal deu uma decisão e teve que reverter essa decisão porque a governadora avocou para ela o direito, já que ela é governadora do Estado. Então, o Supremo está causando, inclusive, essa celeuma dentro dos gestores, porque enquanto você tem determinados bairros aqui da cidade de Natal, ou até mesmo determinados municípios do Estado, que não tem nenhum caso de coronavírus. Existem mais da metade dos municípios não tem nenhum caso. Óbitos, então, 2/3 dos municípios aqui não tem óbitos. A maioria dos óbitos, 80% dos óbitos, quase 82% dos óbitos, estão concentrados na região metropolitana de Natal e Mossoró. Infelizmente, Mossoró está quase dividindo o total de óbitos com Natal, tá certo? Mas isto sim é que deveria merecer uma atenção especial das autoridades no tocante ao isolamento. E, claro, envolvendo os grupos de risco. Eu não sei se vocês sabem, ontem eu fiquei sabendo que várias escolas, inclusive aqui do Estado, universidades, estão com aulas não presenciais. Assim como nós estamos fazendo essa live aqui, eu estou assistindo uma sessão plenária da Câmara dos Deputados aqui na minha televisão, com o celular em condições de votar, vários locais aí, escolas, inclusive escolas particulares, estão com aulas acontecendo. As escolas públicas, não. Então, a gente precisa repensar isso daí também. O aluno tem que ser oferecido para o aluno a busca do conhecimento, independente da situação. Nós já tivemos quase 2 meses aí de isolamento e nada foi feito.
né? No dia 17 agora, daqui a uma semana e meia, completamos 2 meses de isolamento total e estamos parados. Eu fico pensando, ontem eu conversando com o reitor pro tempore do Instituto Federal, eu fiquei preocupado porque os alunos do curso superior nosso, dos nossos cursos de segundo grau, né, terminando o ensino fundamental, ensino médio, na verdade, eles estarão sendo sujeitos ao final do ano a fazer o Enem. Como é que esses alunos que estão no terceiro ano aí, como é que eles vão se sujeitar ao Enem? É muito complicado isso daí. A paralisação não pode ser assim numa simples ato de uma caneta, qualquer que seja a cor dela, caneta azul, preta, sei lá o que for, mas não pode ser uma canetada que você vai parar um país, tá certo? A gente tem que salvar empregos e salvar vidas, salvar os estudos. Um ano perdido de estudo, eu pergunto a repercussão disso daí para as famílias. Os pais desses alunos, com certeza, não devem estar satisfeitos. Por quê? Porque seria possível, sim, fazer com que as aulas acontecessem à distância ou de maneira controlada. Nós precisamos rever alguns princípios nossos de educação e de higiene. Perfeito. Deputado, eu vou abrir aqui para o empresário Marco Antônio. Marco Antônio, boa tarde. Você queria encaminhar aí um áudio para o deputado Girão? Fica à vontade, amigo. Jean, boa tarde. Parabenizar pela iniciativa, cumprimentar o deputado Girão, com quem já estivemos algumas vezes. E eu queria trazer aqui um tema que eu creio que o deputado possa ser o melhor porta-voz do governo para encaminhar ao ministro da Economia. Eu tenho discutido esse assunto aqui com alguns empresários e nas entidades de classe, e, coincidentemente, hoje nós finalizamos um documento assinado pela Federação do Comércio que quero encaminhar ao deputado logo mais, quando terminar a reunião, através aí da sua assessoria. O que ocorre é o seguinte: nós vivemos um momento que há uma necessidade do Estado, do Tesouro Nacional, poder ajudar, de alguma forma, a economia. Isso já é amplamente comentado, discutido e já colocado em prática pelo ministro Paulo Guedes. Naturalmente que algumas medidas, e recentemente foi aprovada aí uma PEC para oferecer linha de crédito para empresas com faturamento de até 4,8 milhões, que são consideradas pequenas empresas, através dos bancos oficiais, mas isso não chegou ainda na ponta. As pequenas empresas ainda não, ao procurarem os bancos, isso não está disponível. Então, é muito importante que o Ministério da Economia, com a ajuda do Parlamento, possa fazer com que os bancos oficiais possam reverberar, fazer isso chegar na ponta, até para incentivar também os bancos privados. O fato é que os bancos privados, que nós temos uma concentração muito grande, aí, quer dizer, uma concentração em poucas instituições, né, eles efetivamente ainda não estão contribuindo para ajudar as empresas nesse momento. Mas o que eu trago aqui na prática é o seguinte: no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a bitributação de ICMS sobre PIS e COFINS. A maioria das empresas brasileiras que têm alguma assessoria jurídica obtiveram já na Justiça este ganho que vale para qualquer empresa que bata as portas da Justiça, porque já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que muitas empresas ingressaram ainda na década de 90. E essas empresas têm um crédito tributário já reconhecido significativo. Se elas forem compensar com os seus tributos federais, com o PIS e o COFINS, imposto de renda a pagar todo mês, elas ainda ficam com um crédito em recursos muito significativo. Então, nada mais justo do que neste momento em que nós estamos iniciando a pandemia da saúde é o primeiro grande problema. E, naturalmente, que a gravidade da pandemia econômica ela vai permanecer aí por muito tempo. Muitas empresas vão sucumbir,
muitos empregos vão sucumbir. Então, a proposta nossa, agora recentemente foi aprovada uma PEC em que o Banco Central vai poder comprar créditos de empresas. Então, este crédito tributário que essas empresas têm hoje, e aí nós até podemos sugerir, porque esta conta toda ela passa de 200 bilhões de reais. O governo poderia sugerir ao Banco Central ou os bancos oficiais que pudessem comprar estes créditos das empresas que já têm o trânsito em julgado. As empresas que já têm o trânsito em julgado, vitória reconhecida, o Banco Central poder agora, já que já foi aprovado, que o Banco Central possa comprar créditos das empresas. Não foi bem explicado. Eu acho que talvez isso esteja hoje aí nesta medida que os senhores estão votando lá na Câmara, a PEC da guerra, me parece que é essa. O orçamento de guerra. Orçamento de guerra, eu não sei se no âmbito aí do orçamento de guerra está se fazendo ainda alguma alteração nessa PEC. Mas o fato é que esse assunto é extremamente relevante. As empresas têm um crédito com o governo federal. Naturalmente que a Receita Federal colocava obstáculos, agora é hora de poder resolver isso para que essas empresas possam continuar vivendo, né? Então, nós fizemos um documento muito sintético. Esse documento está pronto e eu quero encaminhar aí para o senhor via, talvez, o nosso amigo Emílio, aí, que deve estar aí participando da live, encaminho para ele. E gostaria, deputado, da sua atuação junto ao ministro Guedes, junto ao presidente Bolsonaro, que o senhor tem muito acesso, porque é realmente uma medida que vai favorecer muito a economia. Ok. Marco Antônio, pode ter certeza que eu vou levar em mão amanhã mesmo, indo para Brasília, eu vou levar esse documento para que eu possa fazer chegar às mãos do ministro Paulo Guedes ou do doutor Salim Matar também, que está trabalhando muito com ele lá também, muito próximo. Vou levar sim, porque não tem dúvida. Eu não lembro de ter visto essa situação dentro da PEC 10 agora, que é o orçamento de guerra. Tá certo? Mas a gente apresenta isso daí porque isso pode ser inserido, sim, nas ações do Plano Brasil para recuperar as empresas, não tem dúvida nenhuma. Muito bom. Deputado, inclusive, eu vou propor, o senhor tentou, o deputado até tentou falar com o Salim para trazer para participar dessa live, né? Mas numa próxima live, eu acho que ele participa com vocês. Eu vou sugerir que o senhor leve esse pleito aqui dos empresários daqui, que pode até ser algo nacional, e que a gente possa debater com ele, se possível, já um retorno sobre a avaliação dele, desse pleito que Marco Antônio coloca, e também sobre outras medidas que a gente possa debater com ele e o deputado. Aí o senhor pode depois marcar com ele, a gente marca uma outra reunião e a gente tem tempo de mobilizar as entidades, fazer uma grande mobilização e até abrir a live, não ficar só fechada, a gente transmite e faz algo mais consistente em relação a isso, tá bom? Mas muito bom, Marco Antônio, muito bom, deputado. Eu vou abrir aqui para o Luiz. Marcelo, amigo, fica à vontade aí. Boa tarde, deputado General Girão. Espero que o senhor esteja se recuperando bem da sua saúde, espero que o coração esteja bem, o professor defendendo nossos interesses lá em Brasília. Boa tarde, Jean, mais uma vez parabéns aí por mais um excelente convidado aqui no nosso evento LIDE. Boa tarde, Gadelha. Deputado, a minha pergunta é o seguinte: o que é que nós podemos fazer nesse momento em que nós temos um ministro do desenvolvimento regional que é conterrâneo nosso, uma pessoa pró-desenvolvimento, que tem um alinhamento muito grande com os interesses da produção, da geração de emprego, na transposição do Rio São Francisco para a nossa Chapada da Podi e Vale do Açu, uma obra que já se estende por tantos anos e que em outros estados ela está andando até muito mais rápido do que aqui no Rio Grande do Norte. Tem alguns trechos que ainda não foram nem licitados, estamos no projeto básico e até o projeto executivo. É uma obra que realmente vai ajudar a agricultura, a fruticultura, pequenos e médios proprietários, porque os grandes, como a gente já está estabelecido, já estão produzindo de certa forma, mas muitos pequenos proprietários não conseguem produzir porque os poços são caros para fazer, a energia é cara para retirar essa água do subsolo, e sabemos que essa água vai trazer um desenvolvimento enorme para o nosso estado, para o sertão, para onde mais precisa,
que é onde nós temos aí as pessoas que ficam dependendo de programas sociais. Como é que nós podemos usar a bancada, nosso ministro, um momento assim que tudo bem, nós sabemos que está difícil hoje o orçamento, mas que a gente pudesse realmente aproveitar esse momento político favorável de vocês, que são hoje expressões grandes aqui do nosso estado e estão fazendo a diferença hoje em Brasília, pudéssemos levar essa questão, esse pleito, para que a gente tivesse a água do Rio São Francisco, cuja barragem Sobradinho, deputado, o senhor viu, está quase no seu limite da cota máxima, falta 1 metro para atingir 100%, portanto, nós temos muita água hoje lá no Vale de São Francisco, porque essa água vai toda para o mar, então se a gente pudesse fazer isso para o Estado seria fundamental. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, David Marcelo. Veja, nós sofremos, eu um dia desses escrevi até um artigo, as obras na Catedral de Oiticica. Oiticica passou a ser quase que uma obra de igreja. Já são mais de 7 anos da obra sendo feita. Eu participei no começo do ano de uma reunião com a empresa, o secretário aqui de governo também aqui do estado do Rio Grande do Norte, com mais o DENOX, que eu tinha chamado para a reunião, porque a obra sempre teve que ser fiscalização do DENOX, mas não estava sendo fiscalizado pelo DENOX. Foi contratado pelo governo do estado uma empresa para fiscalizar a obra, que não fiscalizou. Aí a empresa que construiu a vila, destruiu a vila, na verdade, né? Ela construiu paredes que não se sustentaram com as primeiras chuvas. Então, Oiticica é o primeiro ponto para a transposição do São Francisco poder chegar ao Rio Grande do Norte. Não sei se vocês lembram disso, eu dei publicidade a isso. Na reunião de janeiro, fevereiro, se não me engano, final de janeiro, começo de fevereiro, foi falado assim, eles pediram para alterar a barragem para que a parede da barragem fosse ampliada em mais 2 metros. Falta mais ainda uns 40 metros para subir, mas eles pediram só 2 metros. Para que a água das chuvas que estavam previstas caírem aqui no Rio Grande do Norte pudesse ficar um pouco mais acumulada. Infelizmente, a comunidade não autorizou. E o juiz que participou do evento também achou que não era o caso de negociar ou de discutir um pouco mais com a comunidade. Moral da história, Oiticica está vertendo água já há muito tempo. Armando Ribeiro Gonçalves está com mais de 50% da capacidade de água acumulada. É preocupante isso, ela não pode chegar a 100%, né? Correr o risco de chegar a 100% para não romper, para não alagar aquela região toda ali. Então, tudo é uma questão de obras encadeadas. Você deve estar lembrado que a gente construiu aí a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, e o primeiro item é segurança hídrica. Quando nós tomamos conhecimento do ramal do Apodi, do projeto do ramal do Apodi, nós fomos ao ministro Canuto ainda, na época, e ele disse, olha, o ramal do Apodi precisa de milhões, não são só 5 milhões que vão resolver o problema do ramal do Apodi. Na verdade, não teria nenhum projeto pronto quantificando quantos milhões. Mas eu estou procurando focar só nas ações que têm que ser feitas aqui dentro do Estado para receber a água do São Francisco, né? Oiticica é uma, o Rio Piranhas vai trazer água para levar para Piranhas a Sul tranquilamente, não tem dúvida nenhuma, mas a gente precisa também levar isso aí para a Chapada. Para levar para a Chapada, você precisa do ramal do Apodi, porque já tem aquelas barragens, a sequência de barragens ali que já tem, Santa Cruz, o Maria, tem várias barragens já prontas. O que é que acontece em relação às águas da transposição do São Francisco? Nós, uma questão de experiência de vida, eu já vi Sobradinho estar praticamente seca. Eu já pesquei no lago de Sobradinho com a mão. A gente pegava o peixe na tapa. Eu fui muito a Sobradinho durante muito tempo, que eu fui capitão e major naquela região do Nordeste ali, onde a gente fazia um trabalho de operações na Caatinga. Então, o Rio São Francisco ele tem suas limitações, sim. Hoje ele está com bastante água, mas ele tem limitações e ele tem períodos de seca. Dizem que é sazonal, a cada 10, 12 anos a água baixa muito lá no Rio. E o pessoal da Codevasf, com quem nós tivemos acesso para poder procurar estudar as capacidades do Rio São Francisco, as possibilidades, as limitações, eles falaram para nós que existe um projeto de mais de 20 anos que foi arquivado na Codevasf, que eles chamam de projeto de transposição de bacias. E não envolve somente a bacia do Araguaia-Tocantins, não. Envolve também uma bacia de rios ali do Paraná, Paranaí, rios da bacia do Sul-Sudeste. Esse projeto, eles estarão finalizando esse projeto quando, de todos esses estudos, nós estamos fazendo aí do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido. Tá certo? Então, eu
acredito, como vocês sabem, o Oiticica parou, né, por causa do Covid, as obras estão retomando essa semana, já o canteiro de obra voltou a funcionar desde ontem, ou antes de ontem, parece, ou sexta-feira agora, vai começar a voltar a funcionar a pleno. As obras estão sendo retomadas, a previsão era que eles terminariam a vila em setembro, com esse atraso aí de mais de 2 meses, talvez a conclusão da nova Barra de Santana seja para dezembro, e com isso eles vão poder retomar a obra do paredão. Só voltará a chover no ano que vem. Isso daí é uma realidade. Tá? Então, vamos ter Oiticica sendo completada, talvez, com as chuvas do ano que vem, se a obra da barragem puder ser concluída sem nenhum outro empecilho. Ainda tem isso daí. Eu fui acusado por pessoas aí da comunidade lá, inclusive, eu sei que pessoas que não gostam da bandeira verde, amarela, azul e branco, de que eu estava querendo acabar com a vila, que eu estava querendo alagar a Oiticica sem nenhum acordo do que foi celebrado com eles. De maneira nenhuma. Eu só acho que o mais importante de Oiticica hoje é você ter o alagamento da barragem, né, completando a barragem, alagamento daquela área, para que a água possa estar ali e que as pessoas possam se beneficiar dela. Tá certo? E não, a cada hora que se reúne lá, aparece mais um sítio arqueológico, mais uma... É impressionante isso daí. É impressionante como eles gostam de colocar empecilhos à conclusão da obra de Oiticica. E, com isso, a gente espera colocar no Plano Brasil, aí, nesse plano de soerguimento, a gente poder colocar e, pelo menos, começar a voltar a pensar de novo no ramal do Apodi. Porque o Rio Grande do Norte precisará do ramal do Apodi para ter, sim, uma segurança hídrica para toda aquela região da Tromba do Elefante. Ali. A Chapada ela não será beneficiada com as águas de Oiticica, a não ser que a gente tenha o ramal do Apodi. Existem projetos. Me trouxeram depois um projeto lá, que é uma adutora. O cara veio apresentar um projeto de adutoras que, saindo de Oiticica, leva para Santa Cruz, leva para a Chapada. Eu acredito que é um projeto bom para a segurança no abastecimento de água para o consumo humano. A gente precisa ainda de água também para a produção. Você sabe que eu pensei e continuo pensando, a gente teve que retardar um pouco isso daí em função de várias demandas aí que foram superiores à minha vontade, mas eu continuo insistindo com o embaixador de Israel, de nós pensarmos em instalar aqui no Rio Grande do Norte uma usina de dessalinização de água do mar. Nós temos o local apropriado para isso, o local excelente, é o melhor local do Brasil para fazer isso daí, está aqui no Rio Grande do Norte, aquela região ali entre Areia Branca, Mossoró e Grossos, né, Guamaré, Macau, essa região ali é altamente apropriada para isso, e com isso a gente sabe também que os custos de energia baixaram bastante para fazer a dessalinização. Nós temos a energia em abundância aqui no estado do Rio Grande do Norte, é um dos setores aí que a gente sabe que são setores promissores, assim como o setor da fruticultura. Temos sim capacidade, eu sonho que você esteja produzindo e outros também possam produzir a manga, que é produzida só em Petrolina, o mamão também, que eu sei que tem alguns produtores aqui de mamão, a banana, enfim, produzindo e beneficiando e exportando. É isso que a gente quer, tá certo? Então, eu não sei se atendi a sua resposta, eu acredito que o Rogério Marinho está em sintonia conosco nessa frente parlamentar mista em prol do semiárido. Eu espero que a gente consiga, independente de eu prosseguir no mandato ou não, eu espero que isso daí seja uma realidade em breve aqui para o nosso estado. Obrigado, deputado. Vou chamar aqui o advogado, nosso amigo Nicásio Carvalho, que é diretor jurídico da CDL Jovem, também quer colaborar aqui conosco. Nicásio. Boa tarde a todos, parabenizar a Jean por mais uma iniciativa fantástica e vitoriosa do LIDE, cumprimentar os presentes e desejar boa tarde também ao deputado Girão. Minha pergunta, ela se centra, ela tem um recorte no futuro, né, no porvir. A crise, ela surgiu com a característica muito forte de ser uma crise de incertezas. Então, a gente está cercado de incertezas, dados divulgados que não são concretizados, isso frustra muita expectativa e afeta diretamente a economia, né? O setor produtivo fica caminhando em uma estrada desconhecida, isso gera insegurança nas tomadas de decisão. E assim, considerando o papel do Congresso Nacional no cenário brasileiro, assim como o vetor do desenvolvimento econômico, a minha pergunta, ela foca justamente nisso, assim, se o Congresso Nacional tem uma expectativa, por exemplo, de aprovar reformas que são relevantes para o setor produtivo, para a economia do país, como a reforma tributária.
Isso pensando já no pós-crise, porque eu acho que a gente ter um horizonte desenhado nos permite planejar e executar de uma forma mais assertiva. Isso favorece, né, o desenvolvimento e o crescimento econômico, de forma que as empresas sentem-se mais de pés no chão, sabendo para onde estão indo. Por isso que a pergunta realmente é nesse sentido, assim, se existe expectativa do Congresso Nacional, você como liderança do nosso Rio Grande do Norte, e das grandes vozes que compõem a Câmara dos Deputados, se existe essa expectativa de aprovar a reforma tributária e administrativa no futuro. E aproveitar a oportunidade de fala, que foi franqueada muito generosamente por Jean, para divulgar que, junto com o Líder Futuro, a CDL Jovem e outras 11 entidades, estamos criando um Fórum Potiguar dos Jovens que Empreendem, na iniciativa realmente de dialogar e criar laços comunitários, na busca sempre focado na melhoria do cenário aqui no estado. Porque Natal, segundo a Endeavor, é a cidade com a maior cultura empreendedora do Brasil, embora seja também a cidade mais hostil para empresários e empreendedores. Então, a gente vive nesse paradoxo. Nós somos um povo empreendedor, mas não temos ainda a burocracia do Estado favorecendo a nossa atuação. Então, a pergunta, para encerrar, seria essa, realmente, da expectativa da aprovação de reformas que afetam positivamente a economia. Olha, Nicásio, não é isso? Isso. Doutor Nicásio, olha, muito obrigado pela pergunta também. Eu queria dizer o seguinte, nós tínhamos uma expectativa de que era possível, que seria possível agora nessa fase. Só um minuto, eu já lhe respondo, não saia daí não, espera aí, é coisa rápida aqui. Julião, vou fazer sua pergunta. A gente está na sessão plenária aqui assim, aí eu tenho que... Coisa rápida. Cuidado para não votar errado. A gente faz um dever de casa, e aí o dever de casa bem feito, você tem alguém que lhe acompanha e você tem as discussões ali acontecendo, então já votei. Vamos lá. Nicásio, deixa eu responder a você então. A nossa expectativa era que nós tivéssemos tranquilamente esse ano algumas votações e esses pacotes aí, essas reformas, fariam parte sim da prioridade. Então, a primeira reforma era a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política também. Nós tínhamos uma ideia de fazer 3 reformas esse ano, pelo menos se não pudéssemos concluir, mas começaríamos a reforma política. O que é que aconteceu? Veio o Covid, a Câmara dos Deputados, eu posso dizer para vocês que a Câmara e o Senado não pararam 100%, porque estamos votando aqui, grande parte das votações estão sendo feitas voltadas para ações de apoio ao enfrentamento ao coronavírus, né? Agora vão ser sorrimento no Brasil. Fora isso, o que eu posso dizer é que eu tenho uma grande frustração hoje, porque a Câmara dos Deputados não consegue apresentar votações, não vai conseguir apresentar também até o final do ano. Vejam, o coronavírus foi falado que iria acabar agora em maio. Já começaram a dizer que é maio, junho. Antes era abril, agora é maio, junho. Já falaram os mais pessimistas agosto. E nós temos uma eleição nesse ano. Essa eleição, quando tem eleição, a Câmara para. Não se consegue quórum para fazer a aprovação de projetos de lei ou de projetos de emenda constitucional. As PECs são, sim, em cima de emenda constitucional para fazer reforma tributária, reforma política e reforma administrativa. Então, nós teremos um final de ano bastante complicado para conseguirmos concluir, se for possível concluir, pelo menos a reforma tributária, que é a prioridade. No meio de toda essa reestruturação do Brasil, que a gente está falando do Plano Brasil, pode ser que a gente consiga priorizar somente uma reforma, que é a reforma tributária. As outras vão ficar para depois. A reforma política é importante também. Nós temos que unificar as eleições, nós temos que melhorar essa capacidade de articulação do Brasil em relação à independência dos poderes. Está na Constituição, mas muita gente acha que tem que interferir. Então, essa é a realidade hoje nossa do Congresso Nacional. Infelizmente, eu repito,
é uma grande frustração minha. Se você se der o trabalho de assistir pelo menos uma vez às sessões da Câmara dos Deputados ou do Senado, você vai ver que a oposição ela insiste com medidas protelatórias. Votação, adiar a votação, adiar a votação por 2 sessões, por uma sessão, fazer votação em separado, votar destaque por destaque. Não se consegue uniformidade de pensamento em relação a um projeto. É incrível isso daí. Então, o Congresso é lento, é trabalhoso por conta dessa dificuldade do diálogo entre os partidos que fazem situação e oposição, e a gente tem, no meio dessa confusão toda, nós temos um bloco partidário chamado de Centrão, que tem um poder muito forte nas mãos, né? Essa daí é a realidade. E eu estou sendo muito honesto com a minha consciência. Fruto disso daí, vocês devem estar sabendo, eu fui suspenso do trabalho das comissões pelo meu partido, né? Fui suspenso do trabalho das comissões porque eu questionei no partido respeito, ética e transparência. 3 coisas só. Ética é uma palavra que muita gente não conhece, tá certo? O significado etimológico da palavra. Respeito, eu tenho a impressão também que por falha de criação e formação de caráter também não sabe. E transparência é uma obrigação de cada um de nós, tá certo? O PSL hoje recebe 9 milhões por mês de fundo partidário. Por onde é que vai esse dinheiro? Alguém sabe? Porque eu não sei, eu sou deputado, eu não sei, eu nunca recebi uma informação deles, uma prestação de contas mensal, de onde como é que esse dinheiro está sendo utilizado. Eu só sei o seguinte, eu não recebo nada. Eu fiz jus para o partido receber fundo partidário com a minha eleição de deputado federal, que vocês me elegeram, muitos de vocês, mas não sabemos para onde é que vai esse dinheiro. Então é lamentável, a gente precisa acabar com isso, e a reforma política também tem que ser prioritária, mas esse ano dificilmente a gente consegue. Não sei se ele respondia, Nicásio. Claro, muito obrigado, deputado. Fico feliz com a sua resposta. O deputado respondeu e deixa assim um certo pessimismo no ar, mas você é muito realista. Muito embora eu tenha escutado ainda algumas entrevistas de Paulo Guedes, mas um pouco mais distantes, não tão recentes, onde ele afirmava que era preciso ultrapassar a pauta extra, porque a pandemia é uma pauta extra, a bomba extra que caiu no Brasil, e foi criada uma pauta extra para o Congresso, para vocês. E Paulo Guedes, até recentemente, declarava que era preciso superar a pauta extra e botar de volta a pauta da retomada do desenvolvimento do Brasil, que é exatamente a pauta das reformas. Eu entendo que você coloca como realidade, mas eu espero que vocês consigam reverter e sair da pauta extra para a pauta das reformas. Aí é um desejo meu. Tem uma pergunta aqui do Valdir Julião, meu amigo jornalista da Tribuna do Norte, que eu vou encaminhar, vou fazer agora. Ele pergunta o seguinte: historicamente, muitos planos nacionais de desenvolvimento e de infraestrutura ficaram pelo caminho, obras inacabadas que estão espalhadas pelo país afora. O que o governo federal garante de que esse não será mais um plano diante dessa crise fiscal do país agravada agora com o Covid-19? O que eu posso dizer inicialmente é o que eu vivi e vivenciei ao longo desse ano de 2019 no trabalho lá na Câmara dos Deputados e conversando com a equipe econômica do governo e os demais ministros. A ideia do governo federal é concluir o que foi começado. As obras iniciadas precisam ser acabadas. O foco tem que ser esse daí, tá certo? A gente vai anunciar aqui, talvez aí em primeira mão para vocês, mas em função toda essa problemática do coronavírus, o governo federal deve estar liberando mais transferências voluntárias da União. Existia, sim, essa expectativa, então essas transferências devem ser liberadas aí nos próximos dias. Eu já com a minha equipe já reuni e já delimitei onde é que a gente vai fazer a prioridade. É claro que eu ia fazer a prioridade em cima de quê? Em cima dos municípios que estão mais afetados pelo coronavírus, tá certo? Então, alguns recursos vão estar chegando, vindo dos deputados também, além dos recursos que estão sendo aprovados nesse orçamento de guerra. E, para ter uma ideia, deve ser um pouco mais de 10 milhões, aí, talvez chegue aí a 12, 13, 14 milhões por deputado, essa ajuda para que o orçamento das prefeituras possa melhorar a circulação de dinheiro no Estado como um todo e nos municípios. Então, eu reforço o seu desejo também, Jean Valério, de que
eu não seja tão pessimista de que a gente consiga ultrapassar essa pauta da emergência. Agora, infelizmente, a gente tem lutado contra a força demonstrada pelo presidente da mesa, pelo presidente da Câmara, de só colocar na pauta aquilo que lhe interessa. Então, ele tem travado muitas propostas do governo, são várias dezenas de medidas provisórias que foram feitas pelo governo tentando destravar a pauta de votações, e o presidente da Câmara dos Deputados ele coloca isso aí numa gaveta e diz assim, não, eu só vou votar o que eu quiser. Ele falou isso ontem na sessão. Ontem nós dormimos aí depois de meia-noite já revoltados porque o presidente, vou colocar na pauta só o que eu quiser e a votação vai ser como eu quero. Isso não é democracia, tá certo? A democracia talvez seja a palavra mais prostituída, com todo respeito às meninas que sobrevivem da venda do corpo, mas é a palavra mais prostituída hoje. No Brasil, hoje, é a palavra democracia, porque usam e abusam da democracia, desrespeitando princípios constitucionais. Deputado, qual é o horizonte que o senhor enxerga, junto com a bancada? O que é que pode ser feito para extrair o máximo aí, mesmo diante dessa crise, tanto de apoio governamental, como até mesmo de projetos, de ideias, de incentivos fiscais, que sejam de novas leis, para que o Rio Grande do Norte possa avançar de alguma forma? A gente já vive num estado muito pobre e que já é afetado naturalmente, por uma economia muito afetada, e agora, nessa situação de pandemia, a gente está num momento pior. O que é que o senhor enxerga assim, como horizonte para o Rio Grande do Norte que precisa ser feito pela nossa economia? Uma visão macro, assim, olhando do macro. Certo. Olha, exatamente pensando nisso daí, nós criamos, não existia, a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido. A ideia dessa frente parlamentar é de trazer ideias e trazer projetos para a região semiárida. O Rio Grande do Norte tem quase toda a região nossa dentro do semiárido brasileiro. Quando nós tivemos a ideia, nós sabíamos que a capital do semiárido é Mossoró. Então, a proposta nossa de fazer um seminário, um fórum de discussões, era para ser feito agora em junho, julho. Nós jogamos isso daí para novembro. Na primeira semana de novembro vai ser feito esse fórum lá em Mossoró. E a ideia é trazer, sim, projetos para que a gente possa colocar o setor produtivo do Rio Grande do Norte para funcionar. E trazer, inclusive, obras de infraestrutura. Vocês lembram? Nós tínhamos aqui vários quilômetros, aí, centenas de quilômetros de ferrovias. Tudo foi desativado. Né? Quase tudo. Hoje só funciona daqui ferrovia para transporte de pessoal, daqui para Ceará-Mirim, um pouco aqui para Parnamirim, ali, mas muito mal, Macaíba e Parnamirim, muito mal. O funcionamento da CBTU hoje aí realmente é muito precário, ilimitado. O porto está estrangulado, o porto de Natal é um porto estrangulado porque os produtos só saem e chegam se passarem pela Avenida Salgado Filho e Avenida Fonseca, pelo centro da cidade, com limitações, a gente sabe, e com encarecimento de transporte. Então, existem ideias na Codern de fazer um porto seco, contando com o apoio da CBTU, ideias de infraestrutura. Por isso que a gente pensou na frente parlamentar, porque a frente parlamentar nós separamos o pentágono da segurança. Segurança de infraestrutura, segurança social, segurança pública, segurança hídrica e alimentar e segurança jurídica. Né? Grande parte dos produtores aqui na região aqui do Mato Grande, eu conversei com muitos deles, alguns não podem autorizar a fazerem um arrendamento das terras para colocar torre de energia ou fazer criação de camarão, porque o cara não tem o papel. Assentaram pessoas e esqueceram de colocar para eles o título da terra. A posse é que garante a capacidade dele fazer um contrato de arrendamento ou buscar um financiamento para fazer alguma atividade produtiva na sua terra. Então, o que a gente precisa, sim, é trazer dentro dessa ideia de criação do fórum. Eu espero que o setor empresarial do Rio Grande do Norte participe em peso disso daí, para nós transformarmos isso depois num plano, e esse plano ser transformado em lei. O que a gente precisa, finalmente, aí, é que isso daí seja transformado em lei, que a gente possa votar essa lei de desenvolvimento do semiárido, com um plano dentro dela, e isso deixe de ser alguma coisa de governo. As obras têm que parar de ser consideradas como sendo obras de governo, são obras de Estado. É o Estado do Rio Grande do Norte que precisa de ter uma malha rodoviária melhor, a malha ferroviária.
o Porto de Natal já foi identificado como sendo o porto ideal para alavancar o transporte de cabotagem no Brasil. Esse transporte foi quase que extinto. Esqueceram, investiram tanto em automóveis, em estradas, né? Claro, o Sul e Sudeste tem muitas rodovias duplicadas, autopistas. Aqui não, aqui a gente reza para poder ter alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu fico invejando, a Paraíba agora vai estar concluindo a duplicação de Cabedelo, a pista para Cabedelo. Já tem a duplicação de João Pessoa para o interior da Paraíba, toda duplicada até Campina Grande. Então, poxa, a gente aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos ralando para terminar a reta Tabajara. Eu coloquei, a minha emenda de bancada para esse ano, agora eu coloquei 16 milhões e meio, fui o único deputado a colocar um dinheiro específico da sua emenda individual para colocar na reta Tabajara. Tem mais 16 milhões e meio da bancada, são 33 milhões que a gente está colocando para o DENIT para ele concluir a reta Tabajara. É DENIT, não é governo do Estado. A gente sabe que a obra vai ser feita com certeza. Ok, deputado. Agora são exatamente 17 horas. Eu combinei com o deputado a gente passar 1 hora aqui no nosso Live Live. Estamos chegando ao final aí. Queria agradecer a sua generosidade aí. Eu sei que o seu tempo está corrido, por compartilhar conosco. Desejar sorte aí, sucesso para você. E vou ligar para o senhor depois, para que a gente possa ter esse retorno aí de Marco Antônio. E quem sabe fazer uma nova reunião dessa vez ampliada, com a divulgação antecipada, uma mobilização, para que traga uma boa notícia ou algum alento de compensação, né, Marco Antônio? E também, talvez, com a participação de alguém da equipe econômica do governo federal, o que nos honraria muito ter esse debate aqui. Eu posso oferecer o meu e-mail aí, se o pessoal quiser anotar o meu e-mail, para mandar as propostas. Se quiser mandar as propostas por e-mail, eu já considero recebida e vou imprimir e entregar lá. Pode ser, mas Emílio está acompanhando também, mas isso vai chegar para o senhor hoje ainda. Vou mandar agora, logo em seguida. DG Girão M. Delta Golf Índia Romeu Alfa Mike. DG Girão M. @gmail.com. @gmail.com. Antes do arroba é um M de Maria, né? Isto. É que essa linguagem de militar eu não estou acostumado, né? Já deveria ter se acostumado. Melhor já ir se acostumando, né? A gente às vezes tem dificuldades. Eu brigo muito com os meus colegas que são de artilharia, que eu falo meia, eu falo 6, né? Aí o cara, não fala 6, pô, tem que falar meia. Porque o número 6, quando você fala, alguém pode entender que é 3. Então, 1666. É melhor do que um 666. Certo? Mas, olha, mais uma vez aí, Gadelha, muito obrigado aí pela atenção também, o Luiz Barcelos também, o Micaça, todos que participaram aí. Para nós é uma obrigação e um dever participar desse tipo de evento com vocês, porque isso evita que a gente... Evita a nossa ausência, né? Corrige a nossa ausência e cobre essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de estar presente em vários locais. A gente tem feito isso daí também com alguns apoiadores nos municípios aqui do estado, pela dificuldade nossa de estar viajando toda hora para lá e para cá. Tá? Mas muito obrigado também. E vou partir para a próxima agora, porque a gente continua com a votação. Hoje deve ir até não sei que horas. Perfeito, deputado. Obrigado, um forte abraço. Agradecer ainda. Senhor, vou cobrar essa nova audiência com o Salim Matar. Eu preciso dessas telas, eu quero sentar com ele. Outra coisa, tem algum áudio Alberto aí? Eu queria... Luiz, quer falar, Luiz? Não, só para despedir do deputado, despedir vocês. Obrigado, só para despedir, desculpa. Luiz. Mas pode falar aí. É porque eu desativei aqui, porque teve um barulho. É só para agradecer aí vocês todos, e foi muito bom essa hora com o deputado aqui, muito produtiva. Deputado, saúde, se cuidem, nós precisamos de você forte e firme aí para nós. Obrigado. O coração está um coração de touro. Agradecer ainda aqui ao meu amigo Emílio Melo, que organizou tudo. Foi muito, muito ágil, a gente combinou isso em cima da hora, mas deu tudo certo, tá bom? Agradecer também a Unimed. Deputado, vou aguardar o retorno para a gente fazer a nova com o Salim Matar aí,
e a gente mobilizar todas as entidades da classe empresarial do Estado, tá bom? Obrigado. Forte abraço aí. Um abraço, boa tarde a todos aí, fiquem com Deus.